E aí, pessoal, vamos falar hoje aí sobre o que foi tratado na nossa sexta e última semana do PET 2 de Filosofia. Conseguimos chegar até aqui. E hoje vamos falar sobre um tema que comumente é trabalhado, no segundo ano aí, quando as aulas são presenciais. Esse tema é natureza e cultura. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso daí há um tempo atrás, que inclusive foi um dos maiores sucessos aí dos vídeos explicativos do canal. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo abaixo, ou no card, para você saber um pouquinho mais sobre. Hoje vamos falar sobre esse assunto de uma maneira mais superficial. Vamos fazer aqui um breve esforço para entender do que a gente está falando. Será que isso aí é cultura? E esse outro aí, será que é cultura? Pois bem, se a gente considerar as perspectivas de intelectuais como o historiador Arnold Toynbee do século XX, ou do filósofo Miguel Reale, brasileiro, também do século XX, ou sociólogos, todos convergem em um ponto. A cultura, se a gente for compreendê-la numa perspectiva intelectual, em um período pós-hegemonia da cultura europeia, a gente considera como o conjunto de todas as significações produzidas pelo homem ao longo do tempo, sejam elas materiais, como essa estante aqui atrás, ou imateriais, como um texto de filosofia, como uma ideia, como os números. Então, isso tudo compreende essa ideia de cultura e que já nos remete à questão número 1 da apostila, em que o enunciado pergunta o seguinte: registre com suas palavras a noção de cultura. Essa noção, que converge também com o texto lá que foi dado lá no PET, ela tem a ver com essa ideia, de cultura como algo amplo e tal, que é o conjunto de todas as coisas. Nesse sentido, por mais tosca que seja uma ideia, ainda assim é cultura. Aquela música ruim, aquela torcida pelo seu time de futebol, qualquer coisa que o homem consiga pensar é cultura, ok? É isso, pessoal. Agora vamos para 2. Nesta segunda questão, temos aí um trecho do livro Convite à Filosofia, de Marilena Chauí, que diz o seguinte: em certas sociedades, o sistema de alianças que fundamenta as relações de parentesco sobre as quais a comunidade está organizada exige que a criança seja levada ao nascer à irmã do pai, que deverá responsabilizar-se pela vida e educação da criança. Em outras, o sistema de parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos dois casos, a relação da criança é estabelecida com a tia por aliança e não com a mãe biológica. Se assim é, como fica a afirmação de que as mulheres amam naturalmente os seus filhos e que é desnaturada a mulher que não demonstrar esse amor? E aí segue a pergunta. Sobre a diversidade cultural, assinale a alternativa correta. Então, basicamente o que temos aí é um texto que fala sobre diversidade cultural e de uma sociedade em que quem cria a criança é a tia e não a mãe. Então, vamos tentar entender o que se diz neste contexto sobre diversidade cultural. Letra A diz o seguinte: a natureza humana é universal, tal qual é expresso no texto de Marilena Chauí. Não, muito pelo contrário, Ela está falando que, ao contrário da maioria das sociedades, em que a mãe cria a criança que ela dá à luz, nessa sociedade, quem cria é a tia. Então, não é universal, ela muda. Letra B. As regras sociais são inalteráveis. Também, essa alternativa, ela não condiz com o que o texto fala, pois essa sociedade exposta aí no texto, ela
não convergem, né, com o que é tido como normal na maioria das sociedades. Beleza? Letra C. Toda mãe ama naturalmente os seus filhos. Bom, isso daí, apesar de não ser, né, uma afirmação que seja condizente com a verdade, né, a cada atrocidade que você vê por aí, também não tem nada a ver com o que a Marilena está expondo aí no texto acima, né? Ela está relativizando essa ideia de que a mãe criar o filho tem algo a ver com ela gostar ou não dele, já que nessa sociedade a regra é que ela não crie o seu filho. Letra D. As relações de parentesco exercem grande influência sobre a forma como a sociedade se representa. É isso que ela está falando, né? De relações de parentesco, né? No caso dessa sociedade, em específico, a tia importa pra caramba e ela que cria a criança diretamente e não a mãe. Então, esta é a alternativa correta. D de dado. Vamos para a letra E. A biologia é a ciência por excelência da natureza humana. Isso porque é ela que estuda o homem destituído de linguagem. Bom, isso daí, inclusive, é incondizente com toda essa reflexão que se tem sobre a cultura, que é o completo oposto, né? É a ideia que nós, seres humanos, criamos um conjunto de códigos que nos permite ler a realidade de uma forma completamente diferente dos outros animais, ok? Então, o que nos caracteriza é a gente não ser só algo regido pela mecânica do mundo natural, mas por a gente construir uma lógica interna própria que rege a nossa vida. Então, essa está errada. Recapitulando, a letra certa é a letra D. Agora vamos para a 3. Não sei por que caralhos que apareceu no número 3 uma questão de história do Brasil. Brasil República, que tem nada a ver com o resto. Mas eu também sou professor de história, e a gente vai matar no peito isso daí e vai resolver. Bora lá? Como vocês podem ver aí, a número 3 é uma citação de um livro do José Murilo de Carvalho, chamada A Formação das Almas, em que diz o seguinte: a manipulação do imaginário social é particularmente importante em momentos de mudança política e social, em momentos de redefinição de identidades coletivas. A compreensão de alguns dos principais símbolos usados pelos republicanos brasileiros e de seus conteúdos poderá fornecer elementos preciosos para entender a visão da República que lhe estava por trás. E aí aparece lá a pergunta: considere os seguintes itens a respeito dos símbolos, alegorias e mitos utilizados para representar a nascente República Brasileira. Então temos que colocar, né, quais são as opções certas, né? Temos aí 3 alternativas, né? A primeira diz o seguinte: o mito do herói. Os regimes políticos buscam criar e salientar figuras que sirvam de imagem e modelo para os membros da comunidade. Vamos para pensar, na nossa história do Brasil, não tem assim a criação de alguns mitos, né, que justificam, né, a nossa história e tal, que vão nos dar exemplos, como por exemplo Tiradentes, como Cabral, como Dom Pedro. Então, esta primeira alternativa, ela faz sentido, ela está correta, então, ok. Aí vamos para a segunda. Alguns símbolos nacionais se tornaram de uso quase obrigatório com a bandeira e o hino e tornaram-se a identificação oficial dos países. Bom, como vocês podem ver na Copa do Mundo, na Olimpíada e tal, e também para todas as demais coisas, todo país tem uma bandeira, um hino e tal, e isso cria uma identidade para a nação. Então, essa alternativa está correta. E vamos à terceira. Uma das mais populares alegorias da República Brasileira foi a figura feminina, cuja inspiração foi buscada na antiguidade grega e romana. Vamos parar para pensar. Cara, as mulheres sempre foram excluídas no Brasil, né? Elas só puderam votar em 32 e tal. Então, não faz o menor sentido, né? Se ainda falasse ainda da França, né? Lá que teve lá o quadro lá da Revolução Francesa, né? Com aquela mulher lá com os peitos de fora e tal. Bom, mesmo assim ainda seria forçando barra.
né? Porque isso era só uma coisa simbólica. Então, essa alternativa está errada. Então, considerando as alternativas abaixo, né, e considerando que A1 e A2 está correta, a alternativa certa é a letra C de casa. Então é isso por hora, pessoal. Até o PET 3. Tamo junto. Até mais. Tchau.